nesse instante nós nos mantenhamos os pensamentos elevados. Nós rogamos ao Mestre Jesus que se faça presença entre nós, nos dando o amparo necessário para que nós começamos a vibrar com o coração e não com a mente, que nós possamos captar os ensinamentos que advêm do nosso irmão Elvésio e possamos sair daqui mais conscientes. Somos agradecidos imensamente por termos a casa de Sebastião Marte que tem nos acolhido e que todos nós tenhamos a disposição em darmos continuidade aos compromissos que assumimos. É grato por tudo é que pedimos a Ti, Jesus, a toda a equipe espiritual desta casa, ao patrono Sebastião Marte, a patronesse Maria de Madalena e a Deus, sobretudo, que nos permita iniciarmos essa atividade da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos o prazer de estar recebendo mais uma vez aqui o nosso irmão Elvésio. Obrigado. E que ele seja intuído e iluminado para que traga maiores esclarecimentos para nós a respeito do tema, que é um tema que eu acho muito importante, que é ação e reação à luz da doutrina espírita. Então vamos passar a palavra ao nosso irmão Elvésio. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. É sempre um prazer enorme vir aqui. E todas as vezes que nós começamos ou recomeçamos um estudo, uma reflexão sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita, nós temos que agradecer muito. Porque, na verdade, quando nós procedemos assim, nós estamos nos apropriando de conhecimentos da nossa própria existência. O tema anunciado pelo Dr. Nivaldo, ação e reação e o Espiritismo, é um tema que nos traz, sob a ótica da doutrina, alguns esclarecimentos que precisamos deles, e na verdade, não é uma proposta de uma palestra, de uma conferência, é uma proposta muito mais de uma conversa que nós estamos estabelecendo neste momento sobre a vida, e essa conversa, além de estar envolvendo a nossa existência, também envolve a doutrina espírita. Sempre estamos buscando, eu imagino que todos que têm nos acompanhado aí nas últimas terças-feiras de cada mês, sempre nós temos conduzido a nossa fala para o tríplice aspecto dessas reflexões. Ou seja, aquele aspecto que envolve a ciência, sempre envolve é um aspecto científico da doutrina. Também é o aspecto filosófico e, por certo, já concluindo o tripé, o aspecto religioso. O aspecto religioso, o Kardec, quando o envolve, ele se vincula muito à fé de cada um de nós, mas principalmente à fé raciocinada. Não fora disso, não. Então, é uma conversa. O que nós estamos falando sobre ação e reação e espiritismo é uma conversa. A alma humana, quando ela foi criada por Deus, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, um dos requisitos, uma das faculdades da alma é o processo evolutivo. Ela não é uma criação que Deus a criou e de forma estática ela permanece até hoje do mesmo jeito. Não, ela foi criada, nós vamos trocar umas ideias hoje sobre isso. E esse processo evolutivo, ele requer, o processo evolutivo requer do espírito de forma exaustiva. O processo evolutivo requer do espírito de forma exaustiva que o espírito, eu estou repetindo aqui a propósito mesmo, que o espírito
exercite a faculdade de pensar. Simples. Quando estamos analisando, refletindo sobre evolução, nós estamos falando da evolução da alma. E quando falamos sobre a evolução da alma, nós estamos dizendo, é uma afirmativa, que é um exercício, é um requerimento que se faz à alma para que ela exercite ininterruptamente a capacidade de pensar. O que é isto? Ação e reação. Nada mais do que isso. A capacidade de pensar é exatamente aquela que alimenta a ação humana, a ação da alma e a reação do espírito ou da alma, se quiserem. A ação de cada um de nós, e nós já estamos aqui utilizando o pronome nós, ela é pessoal. Quando nós estamos neste instante conversando aqui, cada um está reagindo no seu psique de forma pessoal, de forma individual. O indivíduo fica melhor aí do que pessoal. De forma individual. A reação, em alguns momentos, a reação é individual, é pessoal, mas ela também pode ser de terceiros. Nós vamos compreender isso. A ação é pessoal e a reação, ela é pessoal, individual, mas também ela pode vir de outrem. O que é uma ação? O que nós estamos chamando de ação? Nós já dissemos lá, a capacidade de cada um pensar é a capacidade que vai permitir que nós tenhamos a ação nas nossas vidas. Tenhamos ação nas nossas vidas. Então a ação é o modo de atuar de cada um. É uma ação. A ação, eu estou utilizando na primeira pessoa, não gosto muito disso não, mas estou utilizando o tratamento aqui na primeira pessoa, só nesse momento inicial, até para ficar mais claro dos objetivos que nós estamos nos propondo. Então, a ação, ela é um modo de atuar, é um movimento, é o resultado de uma força, é uma energia. Um exemplo de ação, o passe. Daqui um pouquinho nós estaremos aqui nos submetendo a um passe. Os médiuns vêm para cá e nós estaremos nos submetendo a este passe, recepcionando um passe. O que é o passe? Nós não vamos discutir isso agora não. Todos aqui dominam isso. O que é o passe? No entanto, no momento do passe, nós estamos praticando uma ação. E a capacidade... mas até os nossos irmãos desencarnados, eu estou colocando o até só para ficar forte, mas principalmente eles. Até os nossos irmãos desencarnados, presentes, estarão agindo. É uma ação por parte deles, é uma ação por parte do médium, que é principalmente, nós já dissemos aqui, a nossa atuação é a capacidade que estamos tendo naquele instante da canalização de energias. Na minha frente, na frente do médium, estará alguém receptivo. Ora, meus irmãos, vamos analisar aqui. O médium está pensando. A sua capacidade de pensar está intensa no momento do passe. Assim como o espírito desencarnado, da mesma maneira, intensamente, ele estará pensando. E o médium, além de estar agindo, ele tem algumas reações pessoais. Ação e reação. É o espiritismo que nós estamos estudando. Qual é uma das suas reações no momento que ele está aplicando o passe? Ele pode ser médium vidente, perceber ao lado dele, ou juntamente com ele, o desencarnado. E ele reage. Os médios que estão aqui sabem disso. Vai reagir das mais... Como vocês estão neste instante, meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados, reagindo àquilo que estou dizendo. Alguns estão concordando plenamente, outros estão oferecendo à luz da reflexão mais aprofundada para se apropriar, e outros estão discordando. É uma reação. Então o passe que está sendo aplicado é uma maneira de agir. Eu estou
naquele instante em movimento. O movimento, embora quando se fala em movimento nós somos canalizados à parte física, mas aqui eu estou, olha a primeira pessoa aí, eu estou utilizando no sentido duplo, da parte física e da parte espiritual. Porque no campo espiritual também, o meu espírito, embora eu esteja desencarnado, os desencarnados nós não estamos nem discutindo não. Mas eu sou médico, estou aplicando o passe, estou encarnado, mas o meu espírito estará em movimento que ninguém tem ideia, apenas para aplicar o passe. É uma ação, que também tem a reação de quem está aplicando. Outro exemplo, vocês vão perceber que é um exemplo que está longe do passe. Um atropelamento. Eu estou dirigindo tranquilamente numa via pública e de repente atropelo alguém. É uma ação. Está longe do exemplo do passe, mas é uma ação. E é uma ação que naquele instante que ela está sendo praticada, ela vai envolver o atropelador e o atropelado de uma maneira tal, o atropelado reage. Ele reage no momento de que ele foi atropelado, das mais variadas formas. Mas o atropelador, ele vai reagir assim: o que eu faço? Corro? Vou embora? Deixo a vítima? Porque eu não sei o que eu vou encontrar. Eu vou encontrar alguém que vai reagir. Foi atropelada, mas está em condição ainda lúcida, vai reagir ao atropelamento e a quem, contra quem atropelou. Então, é só para exemplificar o que é uma ação e o que é uma reação. A ação, todos já se apropriaram aí. A reação é o ato, já também mataram a charada, é o ato de reagir. Eu estou reagindo. Agora, não abandonem a ideia inicial. Se eu não estou pensando, não há como agir nem como reagir. Então, o principal requisito para uma ação, isso à luz do Espiritismo, não estamos na área psicológica, não estamos na área psiquiátrica, não é praia nossa e nem proposta. Nós estamos apenas vinculando a ação e a reação ao Espiritismo, à doutrina, aquilo que aprendemos aqui todos os dias. Então a reação é um ato de reagir. É uma ação oposta àquilo que foi praticado. A ação. Normalmente é assim. O exemplo de uma ação. Eu também anotei aqui um exemplo de uma ação. E coloquei o mesmo exemplo, o passe. De uma ação não, de uma reação. O passe. Porque o médium está aplicando o passe numa ação. E quem está recebendo o passe reage ao passe que está sendo endereçado a ele, das mais variadas formas. Já utilizei o exemplo agora e vou repetir. Como vocês estão reagindo. Cada um está reagindo agora de forma personalíssima. Dissemos isso lá no início. A ação é pessoal. A reação ela pode ser pessoal, mas normalmente a reação vem de terceiros. Isso é a luz do Espiritismo. Então a reação, nós estamos citando o exemplo do passe e do atropelamento também. Porque quem foi atropelado numa via pública, dependendo das circunstâncias, vai reagir das mais variadas formas. Se o atropelamento não é tão grave, ele reage levantando, ele reage xingando, reage falando um monte de impropérios. Depende do indivíduo. Atenção, quando nós estamos fazendo esse introito, um pouco mais demorado, nós estamos preocupados que os irmãos se apropriem deste introito, porque se ação e reação não fossem em razão do pensamento da alma humana, nós ainda estaríamos no processo evolutivo lá atrás, naquela fase que nós conhecemos como determinismo. A ação e reação
é algo que está vinculado a uma evolução. Mas se nós não somos competentes para evoluir, nós não vamos sair do determinismo. O que é determinismo? É a negação do livre-arbítrio. Nada mais que isso. Determinismo é quando nós estamos negando a existência da presença em nossas vidas do livre-arbítrio. O Criador, Deus, quando nos criou, numa hora dessa nós vamos conversar sobre esse processo. Tem alguns bilhões de anos e a gente fica assim, às vezes meio em êxtase. Como é que eu vim parar aqui? Eu sou de onde? No planeta Terra tem os habitantes que são da Terra mesmo. E aí eu estava falando que Deus, quando pegou aquela fumacinha lá do Sol e a deslocou, aquela nebulosa, fez aquela nebulosa deslocar e começou ali o planeta Terra, não é o universo não, é o planeta Terra. Naquele instante, naquela nebulosa, estava inserido tudo que a Terra tem, inclusive nós. Os milhões, os bilhões de almas que somos, os habitantes da Terra, os originários da Terra, estávamos ali. Não vamos discutir como estávamos, não. E nem como Deus fez isso. A única coisa que nós queremos, nesse momento, discutir, é que Deus, quando faz isso aí, Ele é o Criador, Ele está criando. Mas Ele está criando o ser humano, esperando da sua criatura um monte de coisas. Ou seja, Deus espera de nós um monte de coisas. Esse um monte de coisas é apenas para resumir a ideia da evolução. Para que nós não fiquemos vinculados a um determinismo sem chances da liberdade. A mônada, eu imagino que muitos já ouviram esta palavra aqui, outros não, mas mônada é a alma humana exatamente naquele instante que deixa de ser alguém pregado ao determinismo e larga, separa, rompe com o determinismo para assumir o livre-arbítrio. A mônada é aquele ser, é a alma numa fase anterior à alma que está aqui. Então a mônada é herdeira das igualdades, das realidades, de tudo que Deus colocou para o ser humano. Mônada. Então, mônada somos nós lá atrás, no determinismo. O livre-arbítrio, nós já citamos livre-arbítrio aqui, na presunção de que todos dominem, e nem vamos falar sobre isso muito, mas apenas para deixar claro, livre-arbítrio é a liberdade do ser humano, da alma humana, de agir conforme a própria vontade. O primeiro passo de andar mesmo, o primeiro passo do espírito na racionalidade, ou seja, logo que ele deixa de ser mônada, ele dá o primeiro passo na racionalidade. O primeiro passo do espírito, pessoal, nós estamos discutindo ação e reação. Nós não estamos fugindo do tema, não. Apenas fizemos um introito um pouco mais prolongado para que todos tivessem facilidade, se apropriassem dessa facilidade para acompanhar. Então, o primeiro passo do espírito na racionalidade é um passo intrigante, mas no mesmo momento ele é instigante. O primeiro passo que eu dei quando deixei de ser mônada e assumi o livre-arbítrio, mas dentro da racionalidade, ou seja, o determinismo ficou no passado, ele é instigante e é intrigante. Qual passo é este? É a apropriação que todos nós fazemos, e aí eu sei que muitos agora, nas ações e reações, vão ficar assim, em alguns momentos, pensando. E faz bem. O primeiro passo que eu dou quando me liberto do determinismo é a apropriação, estávamos dizendo, da noção de existência de um fenômeno chamado imortalidade da alma humana.
É o primeiro passo. Meus queridos irmãos, discutir imortalidade, esqueça a palavra discutir, refletir sobre, fica muito pessoal. Discutir, a gente fica coletivamente imaginando. Refletir sobre imortalidade é algo tão difícil, tão complicado, que nós nos negamos, nós, almas humanas, nos negamos às vezes a pensar sobre isso. Porque é a fase que nós estamos no livre-arbítrio, sendo dono de nós mesmos. Porque lá no determinismo, o espírito não erra. Lá no determinismo, preste atenção, eu estou forçando uma barra aqui quando eu falo espírito. Eu vou falar mônada. Lá no determinismo, a mônada não erra. Respondam, por que ela não erra? Porque ela não é livre. Ela tem um determinismo ditando a ela os rumos da vida. Mas, a partir do momento que sou alma assumida com a imortalidade no lombo e com o livre-arbítrio nas minhas mãos, eu sou o responsável por mim. Não tem mais determinismo, não. Ou seja, repetindo aqui, o espírito, lá atrás, quando ele vai dar o primeiro passo, que ele está se libertando do determinismo, ele até ali não errou, não. Ele não tem pecado. Na Bíblia tem um monte de passagens que trazem esses esclarecimentos para nós. O filho pródigo, Adão e Eva, depende de como nós encaremos o estudo que está lá. Mas todos eles são referentes a este processo aqui. Nós estamos falando sobre ação e reação e espiritismo. Então, o espírito criado, simples e ignorante, ele não errava lá no determinismo. Por que ele não errava? Porque ele não era livre. Ele já tinha as regras estabelecidas por outrem para que ele pudesse agir. Então, meus queridos irmãos, nós estamos neste momento refletindo sobre a ação e a reação e vinculando a ideia de ação e reação à capacidade de pensar de cada um de nós. Mas não é só uma capacidade de pensar, é que aquilo que pensamos, nós estamos pensando sendo responsáveis pelo pensamento, pela ação e pela reação, nossa e do outro. Não é uma vinculação só pessoal. Eu tenho que ser responsável. É o espírito, aquilo que nós dissemos, do Criador, quando bota a criatura no mundo, somos nós, não estamos nos referindo a outro processo, ele espera que esta criatura possa reagir à necessidade de caminhar, estamos chamando de caminhar aqui, eu evoluir mesmo, à necessidade de ser responsável, de gerenciar os seus próprios passos, e a doutrina espírita não tem, provavelmente muitos aqui já trilharam outras vinculações religiosas, outros não estão no espiritismo, mas não tem uma doutrina tão clara, tão explícita, que nos traga este ensinamento como espiritismo. Para nos dizer assim, olha, você agora pensa, é a alma que pensa, livremente você pensa. Pensa o que quer, faz o que quer, mas é responsável. E aí dissemos, este primeiro passo, que nós, ao sairmos do determinismo, ao sairmos da fase anterior à alma lúcida, esse primeiro passo ele é instigante, porque está nos chamando a atenção para o fenômeno chamado imortalidade.
E essa imortalidade, ela tem que ser analisada diariamente por nós. Hoje, o Elvésio está aqui numa personagem, Elvésio. Mas há 300 anos atrás, a personagem era outra. O caminho que foi trilhado foi outro. E isto tem milhares de anos que a alma humana, nesta evolução, agrupa, reúne esta experiência, cuja experiência nós habitualmente dizemos: mas eu não me lembro do meu passado, eu não me lembro. A bondade de Deus, a misericórdia divina, ela não nos permite para não nos perdermos com mais facilidade. No entanto, a noção nós temos. A noção daquilo que fomos. Quando estivemos aqui no mês passado, nós mencionamos isso rapidamente. A noção nós temos. No nosso inconsciente, esta bagagem está inteirinha. Agora, a grande novidade, nós já estamos encerrando aqui, viu, doutor Nivaldo? Não. A grande novidade é o seguinte: quando nós estamos nos aproximando, hoje estamos conversando com o doutor Nivaldo e dizendo assim, na nossa conversa com Jesus, aquelas conversas que às vezes a gente tem, normalmente eu me posiciono da seguinte forma: o calendário do meu desencarne e do desencarne de cada um é problema dele. Não é problema do indivíduo, não é meu problema, não é problema nosso. Então ele é que vai, no momento oportuno, quando for conveniente, permitir. Agora, que nós vamos chegar ao desencarne, mais cedo ou mais tarde, nós vamos chegar. Então, já estamos encerrando aqui para dizer assim, como estamos olhando muito para o passado, estamos falando de mônada, estamos falando de determinismo, nós queremos dar um saltinho para frente e pensar assim: o nosso irmão que transgride habitualmente e de forma aprofundada as leis que regem as nossas passadas, livre do determinismo, já convivendo com o livre-arbítrio há milênios, ele percebe no seu íntimo que ao desencarnar, por aquilo que fez, vai ficar uma temporada em degredo da atmosfera terrena. Aí os irmãos vão ficar pensativos. Não é mistério nenhum, não. É porque na imortalidade e no livre-arbítrio, ou seja, quando nós estamos vivendo a imortalidade de consciência, nós sabemos que não vamos morrer. E no livre-arbítrio, o nosso primeiro passo na racionalidade é exercitado a cada dia e a cada momento. Resumindo, o que estamos fazendo aqui hoje é nada mais, nada menos do que entendendo que alguns de nós estamos dando esse primeiro passo. Que a fração de segundo do meu respiro neste momento, da vida no corpo, está me dando a chance de uma reflexão sobre ser imortal e ter o livre-arbítrio. Por isso, exatamente é que nós mencionamos o futuro. Nós temos que ter esta noção também de que para onde iremos, nós iremos em razão daquilo que estamos neste primeiro passo com o livre-arbítrio vivenciando. Então, repetindo, não é para ninguém ficar assustado, não. Mas os espíritos que estão aprontando na face do planeta hoje para valer, assim como eu tenho na minha inconsciência, e de vez em quando, num lampejo rápido, eu percebo o que já fiz, o que já aprontei, este irmão querido que apronta, está sabendo que vai se desvincular da atmosfera terrena
por uns tempos, porque não é só a alma dele que evolui, não. A atmosfera terrena e aqueles que estão no coletivo da atmosfera terrena estão evoluindo e não são obrigados a ficarem subjugados como se fora num determinismo infindável. Muita paz para todos. Frederico. Tá aí, Frederico? Frederico, para o fim do mês de novembro, Jesus, vírgula, a maior prova de amor. Repetindo, Jesus, vírgula, a maior prova de amor. Muito obrigado pela paciência, pela generosidade.